Sejam muito bem-vindos ao nosso evento especial sobre como calcular o valor da diária de serviço. Eu sou João Carlos Rezende, eu sou fundador do canal Mais Empresário, que é criado aí para ajudar prestadores de serviços a impulsionar os seus negócios, aumentando aí o faturamento e descobrindo novas ideias e conquistando aí mais clientes. Você vai descobrir como calcular o valor de uma diária de serviço de forma correta, simples e fácil, mesmo que você seja iniciante na prestação de serviço. E com isso, não precisar copiar o valor do concorrente, pois afinal, quem disse que ele sabe calcular, não é mesmo? Eu sei que você pode até estar pensando, mas eu sei calcular a minha diária. Mas é aí que surge a grande dúvida. Será que você considera tudo o que é necessário para calcular? E será que você está fazendo também da maneira correta? Pois é, eu venho aqui com muita experiência em prestação de serviços em grandes empresas, onde eu já realizei trabalhos contratando serviços e também sendo contratado para realização de serviços. E com estas experiências, eu desenvolvi um método para calcular o valor da diária de serviço de maneira simples, confiável, para não ficar no prejuízo. O que vou mostrar aqui hoje vai mudar a sua percepção de como se calcula a diária de serviço. Nós vamos fazer aqui uma comparação entre um trabalhador de carteira assinada, que trabalha em alguma empresa, e um prestador de serviços autônomo, mostrando aí qual deve ser o valor mínimo para uma diária de serviço, considerando aí a sua profissão. Quando eu iniciei aqui a minha jornada como prestador de serviço, quando eu iniciei a minha empresa, eu simplesmente pensei, vou abrir uma empresa de prestação de serviço. Porém, quando fui fazer o primeiro serviço, o primeiro orçamento, me veio um problema que eu não imaginei que eu teria. Quanto vou cobrar pelo serviço? Quanto custa o meu dia de serviço, a minha hora de serviço? Aí, para dar o meu preço, eu tive que cobrar pelo preço que eu achava que o pessoal aí estava cobrando na rua. E também pelo que eu achava que valia o serviço. Então eu olhava assim o serviço mais ou menos e falei, deve valer tanto. Parei para refletir e pensei, como vou saber qual que é o preço correto a cobrar? Pois a gente não aprende isso, ninguém te ensina qual que é o preço certo a cobrar. E com isso, eu resolvi levantar tudo o que influenciava no valor de uma diária para que eu pudesse desenvolver um método de como calcular o valor de forma correta. E foi assim que nasceu o método que passei a utilizar. Pois assim, eu sabia realmente quanto eu estava ganhando e se isso estava condizente com a realidade ou não. Também nunca fiquei dependendo de preço de outras pessoas para dar o meu preço. Afinal, eu sabia calcular. Então eu vou apresentar para vocês uma planilha que ela auxilia nesses cálculos. E esses cálculos não é algo complexo, é algo simples. E eu vou mostrar aqui o passo a passo para que você possa entender aí de forma fácil e clara tudo o que a gente precisa de considerar na hora de fazer aí o valor do nosso serviço, da diária ou de hora de serviço, até mesmo do mês de serviço. Então vou mudar aqui para a planilha. Pessoal, essa é a planilha e ela faz um comparativo aqui entre quem é um trabalhador que trabalha numa empresa e quem trabalha como autônomo. Porque a referência que a gente tem para fazer um serviço, ele tem que saber quanto que o nosso serviço vale no mercado. Você saber se você estiver trabalhando em uma empresa, qual que é o seu salário nessa empresa? E se você for trabalhar como autônomo, você tem que ganhar mais do que você ganhava como trabalhando em uma empresa. Agora, na verdade, qual é o real valor desse salário? Então aqui, inicialmente aqui do lado esquerdo, a gente tem aqui, ó, salário do mês. Seria qual que é o salário que você recebe no mês trabalhando em uma empresa, se você recebe periculosidade ou não, e ela faz alguns cálculos automáticos aqui. O que ela faz aqui nessa primeira planilha? Ela pega tudo aquilo que você receberia no futuro e traz para o momento presente, para você saber qual que é o real valor do seu salário no mês. Um exemplo, porque futuramente você receberia aqui, ó, 13º, férias, 1/3 de férias, FGTS, multa de FGTS em caso de desligamento aí sem justa causa, FGTS de férias, de 1/3 de férias, de 13º, e se você tiver outros benefícios. O que ele faz? Ele pega, por exemplo, um exemplo, se o seu salário fosse R$ 2.000 e
Se você trouxesse tudo isso do futuro para o presente, fosse, por exemplo, R$ 2.600, então se você fosse trabalhar como autônomo, você deveria de trabalhar pensando que você tem que ganhar mais que os R$ 2.600 e não os 2.000. Por quê? Porque, na verdade, com todos os benefícios e os valores futuros, o seu real valor seria os R$ 2.600. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem isso de forma clara também. E aqui do lado direito, na planilha, tem aqui, ó, salário desejado mensal. Esse salário desejado mensal, ele vai ser o valor final da primeira planilha, que seria o valor do salário com tudo aquilo que tivesse no futuro jogando para o momento presente. Aqui, médias de dias trabalhados. Aqui eu coloquei de segunda a sexta. É assim, pessoal. Um trabalhador, ele trabalha 44 horas semanais pela CLT. Então, as leis do trabalho falam que o trabalhador tem a carga horária de 44 horas semanais. Então, como autônomo, eu também estou levando em consideração a mesma jornada. Porque se você não estivesse trabalhando como autônomo, você ia estar trabalhando em alguma empresa. E a carga horária tem que ser a mesma, para se equiparar o seu salário em empresa e como autônomo. Então, aqui, a gente tem as médias de dias trabalhados no mês. Aqui está considerando um trabalho de segunda a sexta. Mas para trabalhar de segunda a sexta e dar as 44 horas semanais, a jornada ela é de 8 horas e 48 minutos. Então, com essa jornada de 8 horas e 48 minutos, dá as 44 horas semanais e dá a média de dias trabalhados no mês de 21 dias. A gente vai colocar isso daqui a pouco. Contribuição MEI. Então, se você trabalha como autônomo e faz uma contribuição aí, você é inscrito no MEI, então aqui você coloca o valor que você faz essa contribuição, sendo que esse MEI é muito importante aí para você garantir benefícios, inclusive do INSS. Aqui vai considerar, como você é autônomo, vai ter que considerar a refeição que você faz no dia, transporte que tem no dia, convênio médico, uniformes, EPIs e outros gastos que você tiver. Por que você tem que considerar isso? A sua refeição, a sua roupa de vestir, que é o seu uniforme, e tudo que você precisa para fazer o seu trabalho, você precisa de tirar isso do seu trabalho. Então ele tem que estar incorporado aqui para você saber realmente quanto você tem que ganhar pela sua hora de trabalho ou pelo seu dia de trabalho. Então vamos pegar aqui como exemplo, um exemplo inicial, um eletricista aqui. Pessoal, só falando para vocês em relação a salário. Eu vou dar aqui alguns exemplos, mas assim, isso varia muito de uma região para outra, de uma cidade para outra, se tem muitos profissionais em um determinado local ou não. O nível que tem desse profissional, se é um nível aí que é iniciante ou que já tem aí uma experiência, só para a gente ter de exemplo. Então, na sua realidade, na sua região, você pode colocar o valor correto. Um eletricista aqui na minha região está um pouco mais caro que isso, então coloca o seu valor que você vai saber qual que é o valor da sua diária. Então aqui, para eletricista, vamos considerar um salário de 2.800. Esse eletricista, ele ganha periculosidade. Tem algumas profissões que ganham periculosidade, então a gente vai colocar aqui os 30%. E aqui, pessoal, em outros benefícios, vamos supor que ele ganha um PLR de R$ 1.200 por ano. Se ele ganha isso por ano, aqui está assim, outros benefícios mês. E se esse PLR é 1.200 por ano, então quer dizer que ele é R$ 100 por mês. Então o que a gente vai fazer? Colocar R$ 100 aqui. Só que também, pessoal, vamos considerar que ele tem um vale alimentação que ele ganha aí de R$ 300 por mês. Então se ele ganha R$ 300 por mês de vale alimentação, mais os R$ 100 do PLR, então ele vai ganhar aqui R$ 400 por mês. Então aqui ó, a gente definiu já qual que é o valor real do salário dele, trazendo do futuro para o momento presente. Ou seja, com um salário de 2.800, com 30% de periculosidade, e tudo isso que incide sobre o seu salário, dá um valor aí de R$ 5.212,08. Aqui, pessoal, a gente não vai entrar nesse mérito, por quê? Porque da mesma forma que a gente está considerando aqui para um CLT, a gente está colocando autônomo. A questão que muda, nesse caso, o imposto de renda. Então você vai ter um imposto de renda em cima do valor que você estaria recebendo. Só que se o imposto de renda é descontado aqui como CLT e da mesma forma é como autônomo, então a gente não vai considerar aqui, porque não dá para considerar, porque o imposto de renda ele varia de acordo com o ganho. Então aqui, ó, salário desejado mensal.
Então o salário aqui já veio aqui o valor ó, de 5.212,08. Ou seja, esse valor já é um valor com tudo que tem aqui agregado em cima do salário do eletricista. Então se você vai trabalhar de eletricista como autônomo, primeiro você vai pensar, quanto que um eletricista está ganhando aqui na minha região? Ah, 2.800. Então você vai colocar 2.800 aqui. Se as empresas estão oferecendo mais ou menos isso aqui de benefício, você vai colocar. Então você vai saber qual que é o seu salário desejado mensal. E aqui a gente vai colocar, como autônomo, você vai trabalhar o quê? Os 21 dias. Valor... Por que você não coloca 30 dias? Porque você não trabalha sábado, não trabalha domingo, não trabalha feriado. Ou mesmo se trabalhar, seria um trabalho extra. Então a sua jornada de trabalho normal, na média, são esses 21 dias. Valor de contribuição pelo MEI. Suponha que você não está cadastrado no MEI para essa atividade, porque você às vezes pode estar cadastrado aí pelo Simples Nacional, por exemplo. Refeição por dia. Suponha que na sua região aí esteja R$18 uma refeição. Transporte por dia. Transporte é o seguinte, pessoal. Quem é autônomo geralmente trabalha em locais diferentes. Um dia trabalha num local, outro dia no outro. Então aqui é importante você saber qual que é a diária, o transporte para aquele serviço. Então é assim, ó, se você faz o serviço para um local que você vai gastar, por exemplo, R$20 de transporte, a sua diária vai ser uma. Se você vai gastar R$40 de transporte, a sua diária vai ser outra, porém aqui faz o cálculo automático. Então vamos considerar aqui que você vai gastar R$20 por dia de transporte. Convênio médico por mês. Suponha que se você fosse trabalhar numa empresa, você ia receber um convênio médico lá. E como você está trabalhando como autônomo, para representar os mesmos benefícios que você teria numa empresa, então é como se você fosse pagar particular o seu plano de saúde. Então vamos colocar aqui um valor de R$400 de plano de saúde. Uniformes anual. Pessoal, uniformes é o seguinte. Uniformes não é só você ir lá e mandar fazer um uniforme com a sua logo e ser um uniforme padrão que você definiu, não. Mesmo que você não tenha um uniforme padrão, você utiliza uma roupa para trabalhar. E essa roupa ela tem um custo. E esse custo ele tem que vir do seu trabalho. Aqui, o seu trabalho tem que pagar esse custo com essa roupa. Então aqui está uniformes anual. Então vamos supor que você gasta aqui ó, R$500 por ano com uniforme. Isso depende muito da profissão, pessoal. Tem profissão que vai usar menos, tem profissão que vai usar mais. Só que isso aqui ó, dá uma média de valor mensal de R$41 por mês de uniforme, se você considerar 500 no ano. Agora EPIs, pessoal, é aquilo que você utiliza para sua proteção, tanto sua, individual, como uma coletiva também. Se você compra lá uma tela para cercar lá uma área para você fazer um serviço, você pode considerar isso aqui como EPI também. Então vamos considerar que o EPI aqui nesse caso é uma botina de segurança que você usa, uma luva, um capacete, um óculos de proteção, uma máscara. Então qualquer um desses equipamentos de proteção que você utiliza, você vai colocar aqui. Suponha que você gasta aqui R$400 por ano com EPI, que daria aqui ó, R$33 por mês, que não é um valor muito alto. Então, invista na sua proteção, coloca isso no valor da sua diária para que você possa tirar do seu trabalho a sua proteção. Porque imagina, você trabalhando como autônomo e sofrer um acidente. Entendeu? Então, assim, você não tem muitas garantias. Então, às vezes, você pode evitar um acidente utilizando uma proteção. Outros gastos no mês. Pessoal, eu vou dar um exemplo aqui de outros gastos que você pode ter trabalhando aí na sua profissão. Aqui, ó, eu coloquei uma tabelinha só para vocês terem uma noção, porque às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não tenho outros gastos. Mas tá aqui, ó. Se você trabalha alugando um espaço físico para você colocar a sua empresa, se você compra ferramenta ou se você faz manutenção de uma ferramenta, por exemplo, no caso de um eletricista, às vezes você fazer uma manutenção aí numa furadeira, entendeu? Maquinário, se você tem algum maquinário que você utiliza aí para o seu trabalho, então aquilo que você utiliza na sua empresa tem que vir do fruto do seu trabalho. Então aqui também é custo. Maquinário, como é que você faria? Ah, se você tem aí um equipamento que a vida útil dele é 1 ano, por exemplo, você vai pegar o valor de aquisição dele e dividir por 1 ano para você saber quanto seria ali o valor por mês. Veículo, se você tem um carro aí que você utiliza para trabalhar, você tem manutenção dele, você tem seguros, tem IPVA, então você tem que considerar isso. Material de limpeza, que às vezes você usa para o local que você vai fazer o trabalho ou na empresa que você tem.
documentos, tipo documentos da prefeitura ou documentos normativos, o que você precisa para exercer a sua atividade, um IPTU, um alvará, água, energia, internet, telefone, contador. Por exemplo, pessoal, você utiliza o seu celular, você paga aí um plano de telefonia, você usa a internet, então é um custo, então você vai considerar esse custo aqui. Aluguel de maquininha de cartão, você faz serviço para o cliente e passa na maquininha, tá, mas e a taxa? A taxa você vai colocar aqui, qual que é o aluguel da maquininha, o valor do aluguel da sua maquininha que você tem mensal. A taxa você vai somar ela junto com os seus gastos que você tem para determinado serviço. Gastos com redes sociais. Um exemplo, se você paga para alguém para divulgar o seu trabalho, se você tem um site, então você tem que ter hospedagem, você tem que ter domínio, você tem que ter... Às vezes você faz um tráfego pago, que é pagar para a sua propaganda chegar para as pessoas. Então isso é um tipo de gasto com redes sociais. Materiais consumíveis, tipo aí, papel de impressão de impressora, material de escritório, corpo descartável, cartucho de impressão, é aquilo que você pode estar utilizando aí na sua empresa. Banco, manutenção de conta, algum tipo de taxa. Então isso aqui são exemplos de outros gastos. Então a gente volta aqui na planilha e vamos aqui, em outros gastos. Suponha que você gasta aqui uma média aqui de R$300 mensais. Então, R$300 mensais. Então, pessoal, o que é que essa planilha nos fala agora? Que o valor mínimo, isso é o valor mínimo para a diária, seria de R$323. E isso dá um valor total de R$ 6.785,08. E o que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o quê? Que se você trabalhar a R$ 323,10 a diária, você vai juntar esses R$ 6.785. Pessoal, isso representa você estar ganhando R$ 2.800 trabalhando em alguma empresa. E então qual que é a ideia? Você saber qual que é o mínimo da sua diária, você saber que você não pode trabalhar por menos do que isso e ajustar a sua diária a um valor maior do que esse. Então aqui, não sei, mas aqui, se você estiver trabalhando um valor de R$ 323, você está ganhando aí R$ 2.800 por mês. Então, se você quer ganhar mais, você aumenta o valor da sua diária. Ela vai para quanto? 350, 400, 500. Se na sua região está aplicando um valor um pouco maior, então você sabe qual que é o mínimo. Então, você pode subir um pouco o valor da sua diária? Ou você quer manter uma concorrência aí melhor? Você já sabe que você vai estar ganhando dinheiro e quanto que você vai estar ganhando. Então, aqui é muito bom para você enxergar o cenário, o que está acontecendo. Pessoal, eu vou zerar aqui para a gente pegar um outro exemplo de outra profissão. Pessoal, vamos pegar aqui agora como exemplo de um jardineiro que ganha aqui R$ 1.900 trabalhando por alguma empresa. Nesse caso, ele não recebe periculosidade. E aqui em outros benefícios, pessoal, só para vocês terem uma ideia de outros benefícios, eu fiz uma lista aqui também, vou mostrar para vocês. Olha, o que seria outros benefícios? Adicional de assiduidade, que é aquela pessoa que tem pontualidade de estar todo dia no trabalho. Adicional de pontualidade, que é chegar no horário certo todos os dias. O PL ou PLR, que é participação dos lucros da empresa. Adicional de insalubridade. Adicional de transferência, quando você transfere de uma empresa de um local para outro na mesma empresa. Adicional de gratificação. Adicional de comissão. Adicional de tempo de serviço, que é anuênio, triênio, quinquênio. Então tem vários tipos aí de benefícios que podem ser colocados lá. Então aqui é só para vocês terem uma ideia de que tipos de adicional a gente está falando. E suponha aqui que esse jardineiro, ele ganha aqui um vale alimentação de R$ 200 na empresa. Então o salário dele seria R$ 1.900 e ele ganha de vale alimentação R$ 200. O salário dele representa ele estar ganhando R$ 2.711,80. Isso quer dizer o quê? Que se você for trabalhar como autônomo, você tem que considerar esse salário de R$ 2.711,80. Porque isso é como se você estivesse ganhando por mês em uma empresa os R$ 1.900. Então aqui, ela já veio aqui o valor desejado mensal. Média de dias trabalhados, 21 dias no mês. Valor de contribuição no MEI. Suponha que ele vai trabalhar pelo MEI e ele faça a contribuição aí, que hoje está em R$ 86,05, dependendo da profissão. Refeição por dia. Suponha que a região que ele está, a refeição é R$ 20 por dia.
Transporte por dia, suponha que ele trabalha em um local um pouco mais longe, ele gasta R$ 30 no dia. Pessoal, transporte é o quanto você gasta para sair da sua casa, ir até o local de trabalho e retornar para sua casa. Esse é o transporte. Não só a ida, não só a volta. É a ida e volta. Porque o que acontece? Se você estivesse trabalhando numa empresa, às vezes você não estaria pagando transporte. Então, não era um custo seu. Agora, como você está trabalhando autônomo, é um custo seu. E esse custo tem que sair do seu trabalho. Então, ele tem que ser considerado na sua diária. Convênio médico por mês. Pessoal, suponha que ele tenha um convênio médico na empresa que ele trabalha, ou que ele poderia trabalhar. Então, ele vai ter que pagar, ele vai ter que tirar um valor que seja para esse convênio médico. Então, vamos considerar que seja R$ 450 o valor desse convênio médico. Uniformes de EPIs. Suponha aí que ele gastaria aí, como é um trabalho um pouco mais pesado, e às vezes exige mais de uniforme, suponha que ele gasta aí uns R$ 600 por ano de uniforme. Isso dá aí R$ 50 mensais. EPIs anual, suponha que ele gasta um pouco mais com EPIs, ele gasta aí R$ 500 por ano, que daria R$ 41,67, que é um valor baixo, creio eu, para essa profissão aí, que às vezes utiliza muito mais EPIs. E outros gastos no mês, suponha que ele tem outros gastos aí, que gera aí R$ 200 para ele, com outros gastos no mês. Então, pessoal, para esse jardineiro, se ele estivesse ganhando R$ 1.900 em uma empresa, então ele deveria de trabalhar a R$ 218,55 o valor da diária para representar esses mesmos 1.900. E aqui, ó, o valor que ele estaria recebendo seria os R$ 4.589,52. Então, aqui ficou fácil de enxergar quanto que seria o mínimo para ele trabalhar por conta própria, para que representasse o mesmo valor como se ele fosse um trabalhador para alguma empresa. Pessoal, e essa planilha também, se você enxergar diferentemente de ser um autônomo ou de ser um trabalhador de uma empresa, se você for trabalhar como pessoa jurídica. Tem gente que fala assim, mas eu trabalho aqui como CLT. Meu empregador quer me contratar como pessoa jurídica. Quanto que eu devo cobrar para ser pessoa jurídica? Então, pessoal, aqui está mostrando tudo que você precisa, todos os gastos, para você se tornar uma pessoa jurídica. A única coisa que você precisa de acrescentar, para você saber qual que seria o seu valor mensal aqui, porque aqui fala o valor mensal, R$ 4.589, seria o valor do imposto que você vai pagar de nota fiscal. Então, se você tem um custo a mais com nota fiscal, o que você vai fazer? Vai somar aqui. Então, pessoal, aqui também mostra o valor por hora, R$ 24,84 por hora. Ou seja, a hora trabalhada dele custa esse valor. Tá vendo, pessoal, que dá para enxergar muito bem e de forma muito fácil como calcular aí uma diária de serviço? Vamos utilizar aí outro exemplo. Suponha que o motorista, para trabalhar na empresa, aí, ele esteja, a média de salarial dele esteja R$ 5.000. E ele não recebe periculosidade. E vamos supor que ele ganha aqui, por mês, R$ 1.000 de comissão. Então nós vamos colocar aqui outros benefícios. R$ 1.000 de comissão. Pessoal, então aqui, se ele ganha R$ 5.000, se é o salário dele, então é como se ele estivesse ganhando R$ 7.000,610. Então, o valor desejado mensal é esse valor aqui. Por quê? Porque ele incide todos esses custos aqui que eu te falei que ele ganharia no futuro e a gente está trazendo para o momento presente. Média de dias trabalhados, 21. Valor contribuição do MEI. Suponha que ele não esteja cadastrado no MEI. Refeição por dia. Suponha que a refeição dele aí, como ele está num dia, às vezes um dia num lugar, outro no outro, suponha que seja R$ 25 a média aí de refeição. Transporte por dia. Suponha que ele gasta aí R$ 30 para ele estar fazendo de transporte aí no dia até chegar ao local de trabalho dele. Convênio médico. Vamos supor que ele recebia lá na empresa um convênio médico. Vamos colocar aqui como se fosse uns R$ 400 que ele precisaria de tirar para pagar esse convênio médico. Uniformes anual. Vamos colocar um valor um pouco menor. Suponha que ele gasta aí menos uniformes, seja uns R$ 400 anuais. EPIs. Vamos supor que ele gasta só aí uns R$ 200 de EPIs por ano. Que depende da profissão. É uma profissão que às vezes não gasta muito EPIs.
E outros gastos no mês, supõe aí que ele gasta aí uns R$ 200 por mês com outros gastos. Então, pessoal, a diária desse motorista, se ele fosse trabalhar por diária, vou fazer uma viagem para alguém e vai gastar ali 3 dias. Qual que é o valor da minha diária? Então tá aqui, ó, R$ 448,33. Isso é uma diária representando se ele estivesse trabalhando a R$ 5.000 em alguma empresa com esses 1.000 de outros benefícios. Então, isso seria o valor mínimo. Então, a hora que ele for dar o valor da diária dele, ele sabe que não pode ser um valor menor do que esse. Porque senão ele poderia estar trabalhando em alguma empresa. E a ideia é, quem é prestador de serviço tem que ganhar mais do que quem trabalha dentro de uma empresa. Por quê? Porque ele corre os riscos da atividade, o risco de às vezes não receber um pagamento. Então tudo que envolve uma pessoa que está trabalhando ali como autônomo ou como empresa, os riscos são maiores. Então o valor que ele tem que ganhar tem que ser maior. Então aqui mostra qual que seria o mínimo. Então menos que isso ele não trabalharia. E mais do que isso, aí depende quanto que ele quer ganhar mais do que isso. E tem mais, pessoal. Isso aqui dá para fazer uma simulação, vou até mostrar ela para vocês. Suponha que ele está ganhando aqui ó, de R$ 600 a diária, ele está cobrando. E se ele estivesse trabalhando em uma empresa, quanto que compensaria ele estar ganhando na empresa se ele estivesse ganhando R$ 600 a diária? É só a gente mudar os valores aqui até dar 600 lá. Ó. Deixa eu ver aqui. 7.500. Olha lá. Aproximadamente, se ele está ganhando R$ 600 a diária, é como se ele estivesse ganhando aproximadamente 7.500 em alguma empresa. Então aqui ele sabe que, então se eu estou ganhando R$ 600 a diária, eu estou tirando aqui 12.720 no mês, só que desses 12.720 é como se eu estivesse ganhando R$ 10.915. Então quer dizer que se ele estivesse trabalhando numa empresa, seria os R$ 7.500. Então aqui ficou bom e fácil dele saber se o salário dele está um bom salário. Se essa diária que ele está trabalhando com ela, se ela está boa para ele ou não. E assim, às vezes também, pessoal, tem um risco de uma pessoa que trabalha aí na diária, tem uns dias que ela não está trabalhando. Então, se tem uns dias que ela não está trabalhando, o que ela pode fazer? Vamos voltar aqui para o valor aqui de 5.000. 448,33. Você pode considerar aqui, por exemplo, esses 21 dias são todos os dias da semana você trabalhando os dias úteis. Então, se você, por exemplo, vamos supor que no mês você está trabalhando 2 dias a menos, então o que você vai fazer? Vai colocar aqui 19. Ó. Aí o que acontece? O valor da sua diária sobe. Por quê? Porque ela tem que considerar os 2 dias que você não está trabalhando no mês. Então, aqui fica fácil até de você entender se caso você não estiver trabalhando todos os dias, quanto que tem que ser a sua diária, certo? Então vamos zerar aqui e vamos colocar mais uma profissão aqui de exemplo para vocês verem. Esse exemplo agora, ele é um exemplo muito bom mesmo. Pessoal, mas antes da gente dar continuidade, eu queria saber se vocês estão entendendo aí como está funcionando essa planilha. Se ela está sendo fácil aí, se ela pode te ajudar de alguma forma. Se ela tiver, digita aí nos comentários a palavra planilha para que eu possa saber que vocês estão entendendo e que ela faz sentido aí para vocês. Pessoal, agora eu vou considerar aqui um exemplo muito bom, que ele é o valor de um salário mínimo. Nós vamos considerar uma pessoa que trabalha como serviços gerais. Assim, tem região que é difícil de ter alguém com salário mínimo trabalhando, mas tem regiões que isso é comum. Então, eu vou colocar aqui um salário mínimo de hoje, vigente, está R$ 1.621. E vou considerar que ele não receba nenhum benefício. Pessoal, isso é para a gente saber qual que seria o menor valor para qualquer trabalhador se ele for trabalhar em algum local por diária. Por quê? Porque se ele estiver ganhando menos do que o valor que a gente determinar aqui como mínimo, quer dizer que ele está ganhando menos que um salário mínimo. Média de dias trabalhados, 21. Contribuição pelo MEI. Como ele vai trabalhar autônomo, para ele ter os mesmos direitos ali, vamos colocar R$ 86,05, como se ele tivesse cadastrado pelo MEI. Refeição por dia, suponha que na região dele ele está gastando aí 15 por dia. Transporte por dia, suponha que ele está gastando aí R$ 20 por dia. Convênio médico, não vamos considerar convênio médico, suponha que se ele fosse trabalhar numa empresa ele não teria. Uniformes anual, vamos jogar um valor mais baixo aí, R$ 400 por ano com uniforme. EPIs, vamos considerar aí que ele gastaria uns R$ 250 de EPIs por ano. E outros gastos por mês, suponha que ele gastaria aí, jogando baixo aí, uns R$ 100 por mês. O valor da diária seria R$ 148,48, ou praticamente R$ 150. Isso quer dizer o quê?
E se uma pessoa estiver trabalhando por menos do que esse valor, é como se ele estivesse trabalhando por menos de um salário mínimo. Aí eu te pergunto, você sabe de alguma profissão que está pagando uma diária nesse valor? Ou menos que isso? Então, se você vê uma diária nesse valor aqui de R$ 148,48, ou aproximadamente R$ 150, então quer dizer que é como se você estivesse ganhando aí um salário mínimo. Então, ou você vai trabalhar aí para uma empresa que seja um pouquinho mais que um salário, que vai compensar mais, ou então o valor da sua diária tem que ser um valor maior do que esses R$ 148,48. Pessoal, vocês entenderam aqui? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Isso aqui pode ser feito aí de acordo com a sua realidade. Isso depende de qual que é a sua profissão, quanto que você estaria ganhando aí na sua profissão, na sua região, para que você possa interpretar todos esses valores aqui dessa planilha. Quanto que seria uma refeição aí, qual que é o valor de distância até um determinado local de trabalho. Então isso tudo influencia. Por exemplo, tem locais, tem pessoas em determinados locais que eles nem têm transporte. Às vezes o trabalho dele é muito próximo à casa dele, então nem tem esse transporte, ele pode trabalhar com a diária num valor menor. Então é muito importante você ter isso aqui que a gente está mostrando para você determinar o valor de um determinado serviço. Pessoal, e por que é importante saber o valor da diária de serviço para você executar um serviço? Se você faz um serviço e vai gastar 15 dias para realizar esse serviço, então esse serviço ele não pode ser feito por metro linear, por metro quadrado, no chute. Ele tem que ser feito de que forma? Na diária. Você calcula quanto que seria a diária para fazer aquele serviço durante aquele tempo e você consegue jogar o valor. Se você jogar um valor maior, você consegue jogar um desconto, mas desde que não seja um valor menor do que o valor mínimo aqui da diária que você está calculando aqui nessa planilha. Bom, pessoal, a essa altura, você já entendeu a importância de calcular de maneira correta o valor do seu trabalho. E isso é fundamental. E esse é um passo crucial para todos aqueles que desejam ter sucesso nesse mercado de prestação de serviço. Ou seja, saber calcular da forma certa o seu trabalho. E para você que realmente deseja maiores ganhos, calculando corretamente as suas diárias e sem correr o risco e tendo algo único para você, então estamos disponibilizando essa planilha para que você possa calcular as suas diárias de serviço sempre que precisar. E isso com um preço promocional de lançamento, pessoal, que hoje está de R$ 174,90 por apenas R$ 89,90. Ou seja, é um valor praticamente simbólico. Às vezes aí, dependendo da sua profissão, é uma horinha de trabalho, você já paga por isso e não corre o risco. E para te ajudar nessa aquisição, nós também ainda temos condições de divisão de pagamento em até 3 vezes. Então não tem desculpa, né, pessoal? Imagina você dar o preço dos seus serviços com confiança, sabendo o valor correto pelo seu trabalho. Não é mesmo? E essa oferta, ela ficará disponível por pouco tempo, porque ela é uma oferta de lançamento e ela pode ser encerrada aí a qualquer momento. Então, adquira agora esse curso e tenha acesso imediato à planilha para você começar já a fazer os seus cálculos. E como fazer essa aquisição? Basta você entrar no site www.maisempresario.com.br e você fazer a aquisição desse curso. Vou mostrar aqui para vocês o site. Espera aí, pessoal, vou mostrar aqui para vocês saberem como fazer essa aquisição. Aqui, o site www.maisempresario.com.br, tudo junto. Aí é só você descer, pode ser pelo seu celular, pelo computador. E aqui onde está essa planilha em verde, adquira agora. Aqui você faz a aquisição aqui da sua planilha. Pessoal, esse site também ele é feito aí para prestadores de serviço, tem muitas informações, tem download aí de material gratuito também, mostra as redes sociais, os vídeos que a gente tem aqui no YouTube. Então, compensa aí você dar aí uma navegada aí por esse site. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês que estão aqui acompanhando aqui os nossos conteúdos. E a gente fica aí até uma próxima. Muito obrigado.